Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Alcance Jovem Podcast. Eu te convido a mais uma vez sentar nessa mesa aqui, mais que especial, e compartilhar com a gente esse tema que a gente vai discutir hoje, tão importante. E, primeiramente, eu gostaria de apresentar nossos participantes hoje. Hoje tenho o prazer de ter a minha esposa aqui do lado. Oi, eu sou a Elaine, esposa do Michael. E líder aqui na casa. E grande amigo, podcaster, Thiago. Oi, eu sou o Thiago, amigo do Michael. Casado com a Jamile, pai do Nicolas, do Matias. Esse é o título mais legal que eu pode. É verdade. E líder na casa. Que benção. Então hoje a gente está aqui mais uma vez para discutir sobre um livro, que é o Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. É um livro que ficou bem famoso nos últimos tempos, né? A gente tem podcast falando, tem artigos, tem bastante gente comentando algumas inspirações que ela teve, que do Espírito Santo mesmo, que ao ler o livro me clareou muitas coisas, me deu muitas dicas. E para começar, eu queria falar um pouco do livro, né? Sobre a autora, a Tish Warren. Ela é uma pastora anglicana, né? Então, tem filhos, é casada, obviamente. Que bênção, Que né? bênção. E esse livro, como eu falei, é de 2016, mas há 1 ano, 2 anos atrás, que ele deu um boom aí nas redes sociais, o pessoal comentando. E gostaria de conversar com vocês sobre isso. A gente não vai fazer um resumo, destrinchar todos os capítulos do livro, mas a gente vai trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, né? E para começar, eu gostaria de perguntar para vocês, melhor dizendo, Deus só se revela em eventos extraordinários e sobrenaturais? Então, acho que isso foi uma das coisas que mais desconstruiu ao ler o livro, assim, pra mim, né? Apesar de que é uma coisa que, na minha vida cristã, assim, nos últimos anos, e tendo uma intimidade maior com Deus, eu fui entendendo que as coisas não eram desse jeito. Mas o livro ajudou muito mais, assim. E a gente tem uma tendência de achar que a gente só tá fazendo tudo certo, que a gente é crente de verdade mesmo, só se o sobrenatural tá descendo todos os dias, né? E se não é assim que funciona, se acha que uma coisa está errada ou não tá bom, você acaba não se contentando com as coisas. E o livro vem trazendo isso, né? Vem trazendo a beleza do ordinário, sobre a gente encontrar Deus nas pequenas coisas, né? E entender o quanto a gente está aprendendo e crescendo até com o mais comum do dia a dia, né? Sim, sim. Eu gosto muito do que esse livro traz e também eu acho que uma fase que a gente está vivendo como igreja, que é esse olhar mais cuidadoso para a nossa vida fora do templo. De que a nossa vida ela não é dividida, secular e santa. Não, ela é uma coisa só. E como uma coisa só, ela precisa ser encarada e olhada o tempo todo como um ato de louvor, de adoração a Cristo, né? E eu fiquei muito empolgado de falar sobre esse livro, porque nos últimos 5 anos, assim, mais ou menos, eu venho estudando muito sobre intencionalidade de vida, viver mais devagar, viver do jeito mais presente no momento, tentando diminuir a distração e, cara, é muito difícil, porque tirando o seu estudo, quando você termina ele, você está sendo empurrado, literalmente. Todo lugar é uma distração nova, é algo que te empurra e tal. E esse livro fez parte de 3 livros que eu li nesse período que girou uma chave muito forte assim, para mim, que eles se complementam. Quem conversou comigo nos últimos 5 anos, eu indiquei esse trio de livros. Que o primeiro é o Margem, do Dr. Richard Swenson, que ele vai falar sobre a necessidade de margens em diversas áreas da vida, muito bom, um médico cristão já bem conceituado. O segundo é o Pirâmide da Sabedoria, que a gente até já gravou sobre ele aqui, né? Que é muito bom, do Brett McCracken. E o Liturgia do Ordinário. Quando você lê esses 3, um do lado do outro, ele começa a preparar um lugar onde a gente organiza a nossa vida. Legal. Começa a entender de onde a gente busca sabedoria, onde a gente está gastando a nossa atenção, até chegar nesse último livro, que é o que eu gosto de indicar por último, porque tipo, quando você começa a olhar para tudo que você organizou, gastou tempo, Deus foi corrigindo e fala, Deus, agora é hora de pôr em prática. É hora de enxergar o Senhor em tudo. Exatamente. É hora de viver o extraordinário no ordinário. Eu gosto muito da frase do Chatterton, que ele fala que não tem nada mais extraordinário que um homem comum, com a sua esposa comum, com seus filhos comuns. Exatamente. Então, cara, o extraordinário... Pode falar. E acho muito legal também que ela fala no livro, né? Que Jesus, o que a gente conhece de Jesus
são os 3 últimos anos da vida dele, né? Sim, Foi só o que ele fez questão de deixar registrado pra gente. Mas a gente esquece que ele viveu 30 anos tendo uma vida comum, uma vida completamente ordinária. Ele acordava, ele escovava os dentes, ele tomava banho, claro, da maneira como era, né, antes, mas tinha todo esse ritual. E como a gente esquece disso, né? Sim. Então, às vezes, até pra gente viver um período extraordinário da nossa vida, ele todo é construído no ordinário, Sim. né? E isso realmente, como você disse, assim, eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu caio no tédio muito fácil, assim, sabe? O Mike sabe. Mas ele fica lá me puxando pra cima, né? Mas eu tenho essa tendência de cair no tédio, assim, de tipo, nossa, tem que fazer isso aqui de novo, que saco, né? E muitas pessoas me falavam do livro, você precisa ler o Liturgia do Ordinário, e eu decidi ler ele, inclusive já no comecinho desse ano, virou o ano, eu já comecei a ler, e foi muito legal, assim, entender isso e aprender que eu preciso trazer o ordinário comum para dentro da minha espiritualidade, né? Para dentro da minha fé, e entender que todas as coisas que eu faço no dia, existe uma beleza, e com todas as coisas, de todas as maneiras, eu estou honrando e adorando a Deus. E que ele se preocupa com o meu comum, assim, né? Com as pequenas coisas que eu preciso fazer no dia a dia. Isso é muito incrível no livro. Acho que é a parte principal, a abordagem principal dele é essa, né? Sim. E é muito, muito legal mesmo, assim. Eu acho que tira até mesmo da gente e de muita gente, assim, aquela fala ou o pensamento mesmo de, nossa, eu não sou nada, eu não tenho valor, né? As pessoas não estão vendo o que eu estou fazendo. Eu não alcancei, talvez, o sucesso, né? Mas não, se você está cumprindo bem dentro, né? Porque você está cumprindo dentro da sua casa, na sua família, você está correspondendo, você está adorando, você está louvando a Deus naquilo que Deus colocou na sua mão hoje, né? Então, esse livro é incrível, assim, particularmente, comigo ele falou muito. Uma pessoa que não curte muito tédio, assim, foi bem bom. É muito legal o que você falou, né? Que Jesus viveu 30 anos escondido, né? E só 3 de maneira popular. E quando você vai ver nesses 3 e vai falar sobre esses 30 anteriores, você não vê, aquele ali é Jesus, o carpinteiro mais incrível de Nazaré. Exatamente. Nossa, aquele é Jesus, ele é o cara mais incrível para conversar. Não, quando ele aparece, mas que não é Jesus, o filho do carpinteiro? Tipo, fica comum, mano, demais, que ele sumia. Como assim? Ele sumia. E Jesus não era extraordinário? Lógico que era extraordinário. Talvez a gente definiu o extraordinário como algo diferente. Às vezes a gente chama algo que seria um bônus do relacionamento com Deus como extraordinário. Mas não é extraordinário ter Deus o tempo todo em tudo que você faz com você? Com certeza. Cara, é muito mais extraordinário do que uma grande manifestação, do que uma grande cura. Isso é incrível, mas isso é um bônus. Porque o extraordinário é antes daquela cura e depois daquela cura, Deus estava com você o tempo todo. Tudo que você fazia, ele estava junto, sabe? Tem um texto bíblico que é o meu favorito das Escrituras, que ele vai justamente nessa linha, que é 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Façais tudo para a glória de Deus. Cara, é uma chamada para tudo que você está fazendo é para a glória de Deus. E aí que eu gosto da sacada do título do livro, que é Liturgia do Ordinário. O que seria liturgia? É uma organização de uma prestação de culto. Então, primeiro você faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Tem gente que vai dizer argumentar que, mas isso tira a liberdade do Espírito Santo agir. Eu já gosto de pensar diferente. Na verdade, isso abre espaço para o Espírito Santo agir. Se eu organizo a minha vida, se eu organizo o meu dia para em tudo glorificar a Deus, quando Ele me chama ou quando algo diferente acontece, eu sei que é Ele que está me chamando. Não é uma distração, não é porque eu me perdi nos meus pensamentos. Não, é Jesus me chamando, porque minha vida está organizada. Quando algo sai daquela organização, eu sei que é Ele. E dentro disso, que você já disse, voltando um pouquinho antes, que é desse gnosticismo, né? Essa heresia que surgiu lá no início da igreja, que foi combatida, e que uns resquícios vêm ainda com a gente, assim, de essa dualidade do santo e do profano. Sim. Então, o meu trabalho secular é só para me gerar renda aqui, mas a minha vida principal é a igreja, que é o domingo. É o mal necessário do trabalho. Né? Exatamente. E não é isso, né? Em todo momento. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Exatamente, como o Thiago falou, né, sobre essa palavra, né, liturgia, que é a maneira como se prestava culto, como se presta o culto, né? E é exatamente essa sacada do livro que eu achei incrível, assim, né? Que ela vem ensinar sobre você cultuar Deus em tudo. Isso. Né? É tipo, de tudo que eu faço, eu posso tornar aquilo um culto, uma adoração para Deus, assim. Essa realmente é uma sacada incrível desse livro.
Então, para começar a adentrar mais especificamente no livro, queria perguntar para vocês quais foram os capítulos que mais falaram com vocês, o que vocês mais gostaram. Bom, eu gostei de todos, eu acho. Claro, Mas é engraçado, tem os preferidos. Você começa ali e fala, nossa, esse é muito bom. Nossa, mas esse também é muito bom. E esse é melhor ainda. Ele é construtivo. Né? Exatamente, porque o primeiro capítulo do livro é acordando e o último é dormindo. Então ela vai fazendo toda uma construção, né, do dia, com tudo que acontece no seu dia, desde de você acordar até você ir dormir. Eu e o Thiago estavam falando um pouquinho antes de começar a gravar, né, sobre o nosso capítulo preferido, e nós dois temos, eu acho que um preferido aqui, que é o último, né? O dormindo. Eu vou falar um pouco depois, o Thiago complementa, mas claro, tem outros que a gente também pode ir abordando, assim. Mas o que eu achei mais incrível no último, e é uma dificuldade minha mesmo, assim, que é o dormindo, né? Que ela coloca essa questão de que o mundo exige da gente hoje uma produtividade. A gente tem... Trabalha enquanto eles dormem. Exatamente. Eu vou trabalhar. Dormir é perca de tempo, né? Dormir é pros fracos. Né? Vamos ficar acordado, vamos produzir, vamos fazer render o dia. E tudo mais. E eu tenho um pouco disso, assim. Quando eu deito pra dormir muito cedo, né? Ou mais cedo do que o meu habitual, que é tarde. Eu fico, nossa, tô perdendo tempo. Eu podia estar fazendo alguma coisa, né? E ela vem trazendo justamente o contrário, né, nesse livro, falando sobre essa cultura do descanso, a cultura do sono, sobre não negligenciar isso, porque afinal de contas também é cuidar do nosso corpo, Sim. né? E falando sobre isso, né, ela até traz lá aquele versículo de Salmos, que eu até deixei anotado aqui, porque eu, claro, já conhecia, porque ele é muito conhecido, mas enquanto eu tava lendo o capítulo, eu li ele assim, fiquei, uau! Como assim? É muito real isso, né? E eu achando que eu tenho que ficar acordada, produzindo, tipo, muito, assim. E que ela coloca nesse capítulo, né? Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente te fez, né? Que penosamente você ali trabalhou arduamente para conquistar o pão, né? Aí ela termina o salmo, né, com essa frase que a gente fala tanto, mas a gente acaba não entendendo a profundidade dela, né? Que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, ela vem falar sobre a nossa confiança em Deus, né? Sobre a gente repousar e saber que é Ele quem está cuidando de todas as coisas. Eu não preciso negligenciar o meu sono, eu não preciso produzir loucamente porque a cultura do mundo diz que eu preciso, né? Para conquistar as coisas, mas enquanto eu tô ali praticando essa liturgia, né? Sim. Do dormir, eu tô dizendo para Deus que eu confio nele e, ao mesmo tempo, dizendo para ele que eu não sou forte, eu não consigo ficar o tempo todo produzindo, o tempo todo acordada, trabalhando para conquistar as coisas, né? E ela vem falando, né, que Deus deixou o sono pra gente justamente para nos mostrar a nossa dependência dele, né? Que somos seres limitados, ele é ilimitado, né? E vem falar da nossa fragilidade, essa necessidade que temos do descanso. Então, esse capítulo foi, com certeza, um dos que eu mais gostei, porque é uma dificuldade minha. Então, ele veio um tapinha na cara. E até complementando isso, acho que um versículo que Deus tem falado muito ao nosso coração nesse ano, né? Que é Salmos 4:8, que é: em paz me deito e logo durmo, por somente tu, Senhor, me faz descansar tranquilo, faz descansar em segurança. Então é bem isso, é Ele que faz tudo, isso. É por Ele. Pela graça dele. A gente não consegue controlar nada, né? Inclusive, ela vai falar em algum capítulo do livro ali que a gente tem a falsa sensação de que controla o tempo, né? Algumas coisas ali. Não controla nada. E é só a graça de Jesus sobre nossas vidas. Esse capítulo, para mim, ele foi bem especial, porque a época que eu li o livro foi uma época que eu estava aprendendo a entender como o sono funciona. Porque eu tinha muita dificuldade com dar importância para o sono. Porque eu tinha muita facilidade em dormir. Então, dormir tarde no outro dia, acordava cedo. Se eu deitasse em qualquer lugar, na mesa, no escritório, trabalhando, deitasse 10 minutos, eu dormia. Caramba. Pô, eu tava recuperado. Era muito fácil para mim, então nem ligava, não se importava muito com essa questão do descanso. E quando você não dá importância para o sono, as outras áreas de descanso também você não dá importância. Você não dá importância para a contemplação, você não dá importância para desacelerar, para ter solitude. Porque se você não consegue parar para dormir sem ficar desesperado, como é que você vai parar para ficar quieto escutando Deus falar?
Então você não valoriza como um todo. Mas daí quando o Nicolas nasceu a primeira vez, o Nicolas é uma vez só, né? O primeiro filho, a gente teve uma dificuldade de sono dos primeiros meses dele. E daí foi quando o sono foi arrancado, essa facilidade de dormir. Porque eu não podia dormir. Eu tinha que estar acordado, tinha as demandas, eu não conseguia. E aquilo começou a me deixar muito mal. E daí eu vivia a fase mais estressada, que eu mais menos me entendia da vida. Aí quando a gente começou a recuperar o sono, esse salmo que você falou, eu orava ele todo dia. Meu Deus, não paz, eu me deito, eu preciso dormir. E daí, cara, quando a gente conseguiu recuperar o sono, foi tão precioso, que daí a gente começou a cuidar daquilo, sabe? A zelar por aquilo. E daí eu fui ver como é bom você acordar descansado. E não, tipo, ter que, no meio do dia, tirar uma soneca ou andar o dia inteiro meio se arrastando. Como que é bom você acordar disposto e ir dormir disposto. É muito bom isso, sabe? E daí, quando esse capítulo veio, quando eu li esse capítulo, foi bem nessa fase de transição. Só que, cara, a gente é muito humano, a gente é muito falho. Aí, beleza, arrumei, entendi 5 anos estudando sobre essas coisas e tal. A gente começou a dormir, quando voltou a dormir bem, foi ótimo. Eu comecei, valorizava, dormia cedo, acordava tudo no mesmo horário. Estudando sobre o sono, você dorme no mesmo horário, acorda no mesmo horário, tava tudo perfeito. Até que eu acostumei a dormir normal de novo e eu comecei a vacilar de novo. Aí eu já tava indo dormir tarde de novo, acordava, ele já ficava cansado. E a Jamile, Thiago, você tem que dormir, Thiago, você tem que dormir certo e tal. E ela sempre pegando no meu pé, assim. Até que eu penso em descanso e dormir, vem a Jamile do meu lado, assim, falando, Thiago, vai dormir. Porque, cara, eu tinha passado por aquilo, foi muito ruim, depois foi muito bom quando Deus trouxe a vitória, a gente conseguiu dormir de novo, mas passou uns dias eu já nem ligava mais. Tipo, desvalorizei, sabe? Aí vem esse puxão de orelha de novo, assim, esse lugar de... Cara, você precisa cuidar disso, sabe? Você precisa zelar por isso. Aí vai lá e eu de novo. Não, vamos lá, então. Então, a Jamile dorme 10 horas, eu vou dormir 10h30. Então, eu não vou dormir no mesmo horário, né? Eu aguento um pouquinho mais. Dormir 10h30, mas é 8 horas que eu vou dormir. Eu sei que se eu dormir menos que isso, no meu organismo eu não vou ficar bem. Eu vou acordar mal, eu não vou prestar atenção no que está acontecendo. Então, 8 horas, eu vou dormir 8 horas. Então, trabalhou muito comigo essa questão do descanso. E daí isso trouxe para as outras áreas do descanso. Se eu tenho que ser intencional no meu sono, cuidar para dormir às 8 horas, para que eu possa estar disposto, bem, para que eu possa estar realmente intencional com o meu dia, então quando eu estiver em silêncio com Jesus, eu preciso estar intencionalmente em silêncio com Jesus. E não só, não vou ficar ali ouvindo Deus falar, na verdade você fica parado e a mente está pensando em 1 milhão de coisas, mas você não está realmente em silêncio. Porque você não aprendeu a descansar. Tem esse esforço, sabe? Quando ela abre o capítulo, eu vou até abrir aqui, cara, vamos ler aqui, a gente tem um livro. A gente está falando sobre o livro, é muito interessante o começo, porque ele te chama para essa disciplina de se importar com o sono. Não é só uma questão tipo, orei, entendi e beleza. É um agora eu vou deitar e dormir. Não, tipo, exige um esforço, sabe? Exige um trabalhar. E eu vou achar o capítulo. O capítulo 11, né, que é o último capítulo. Uma recente pesquisa de larga escala no Reino Unido revelou que as crianças aprendem a descansar da mesma forma que elas aprendem a andar, correr e descansar. Descanso exige treino. Então não é, entendi, agora beleza, vai ser tranquilo, eu vou dominar. Não, exige treino. Assim como eu aprendo outras coisas, eu preciso aprender a descansar. Se a criança precisa, eu também preciso. Porque nós somos crianças caminhando na fé. Ela fala bastante sobre a intencionalidade nesse capítulo. Exatamente. Né? Sobre você realmente ser intencional em tirar aquele momento, por mais que seja um saco ali, tipo, né, sem fazer nada. Mas de treinar isso mesmo, é bem isso que você falou. E abrir mão de, cara, assumir um monte de atividade, assumir um monte de compromisso, aprender a falar não, para ter margem. Aí vai aquele primeiro livro lá que eu falei no começo, para ter margem na sua vida, para você conseguir pensar e estar presente, sem sempre estar, eu tô aqui, mas eu já tô pensando no meu próximo compromisso, e daí eu tenho outro, e amanhã, não, eu preciso estar aqui, eu preciso estar presente. Para mim estar presente aqui, eu preciso estar com a mente descansada, preciso saber valorizar isso, sabe? Exatamente. Pegando e isso escapa muito fácil, tipo, é tipo água, assim, você começa a cuidar, um minutinho que você tira a atenção, você perde. Antes de você entrar, contar o que aconteceu comigo ontem, cara. Tipo, eu dirigindo, assim, eu tinha que ir de um lugar ao outro, tava lá dirigindo e Deus falou, Thiago, não é pra escutar música, não é pra ouvir podcast, não é pra fazer nada, é só pra ficar em silêncio. Aí eu, beleza, Deus, vai ser muito show. Cara, deu 5 minutos, me deu uma vontade de ouvir uma música tão grande, cara. Eu falei, cara, mas música também é de Deus, mano, vamos lá. Aí coloquei, e foi muito legal, e a música foi muito legal. Aí eu fui pra casa, aquela música foi na minha cabeça, eu fui dormir com a música na minha cabeça, eu acordei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, o refrão da música. Aí fiquei com aquilo na cabeça, aí hoje eu fui dirigir de novo. Aí Deus falou assim, cara, eu ia te deixar outra coisa na sua cabeça. Não. Você roubou o que eu ia falar.
Agora Uau. fica quieto e dirige quietinho. Cara, aí eu falei, não, perdão, Deus, fiz aquela oração de conserto, assim, né? Filho pródigo de 500 mil vezes que tá voltando pra casa. Aí, cara, eu vim vindo, dirigindo, assim, pô, tava dia, né? O céu todo cinza, mas a lua as luzes da rua estavam acesas porque tava chovendo. Cara, era cada paisagem incrível, assim, que você olhava e não tinha como o coração se encher de alegria, sabe? Só que eu não sei o que Deus queria ter me dado ontem. Eu perdi. Graças a Deus ele é misericordioso e me deu algo hoje. Foi muito incrível esse tempo com ele. Só que o que a minha mente ficava batalhando? Nossa, cara, olha isso, que lindo. Aí ao mesmo tempo vem outro pensando, pô, mas eu podia estar usando esse tempo para ouvir aquele podcast que eu preciso ouvir, mano, que eu tô precisando estudar sobre aquilo. E eu tô perdendo. Cara, é uma batalha muito grande. Então é disciplina. Sobreproduzir. É disciplina, é ser intencional, sabe? Exatamente. Você tá pegando gancho, né? Já que a gente tá falando de alguns capítulos. Que você falou, linkou muito, que me veio na mente agora, sobre o capítulo que ela fala de ficar presa no trânsito, né? O nome do capítulo, inclusive, é esse, né? Ficando presa no trânsito. Que alegria. Todo mundo E ela ama. vem falar, né, ali sobre a nossa pressa e sobre a gente entupir o nosso dia de coisas, deixando as margens entre um compromisso e outro extremamente apertado, né? Isso. E eu sou muito assim também, né? De ficar colocando um monte de coisa e nada pode dar errado, porque o horário é cronometrado, né? É tudo assim, certinho, não pode dar nenhuma zica no meio do caminho, né? E ela traz ali a história, né? De quando ela ficou presa no trânsito, que ela tinha um compromisso e ela acabou se irritando com as crianças no carro e tudo mais, mas e deixou de apreciar o que Deus tinha para aquele momento, né? E aí ela vem trazer que a gente não é dono do tempo, como Sim. o Maico falou, né? Muito pelo contrário, quem domina e quem controla o tempo é Deus, né? E a gente precisa estar submisso a esse controle dele, né? Aos imprevistos do dia e como a gente vai reagindo a isso tudo, né? E como a gente enfiar tanta coisa na nossa rotina realmente tira muito da gente, né? Até quando eu tava lendo esse livro agora no começo do ano, teve um dia que foi, nossa, foi tipo assim, o livro me pegou naquela hora, né? Mas eu tinha saído do trabalho, que às vezes o Michael me pega, alguns dias da semana ele me pega no trabalho, a gente sai dali, vai direto pra academia, chega, faz academia, chega em casa, é tudo assim, tipo, certinho, sabe? Linha de produção. Cronometrada. E, tipo, não fala, só faz. E ele me pegou no trabalho, a gente fez academia, assim, ó, ainda falei pra ele, Marcos, 6h30, deu 6h30 pra sair da academia, senão não deveria tomar banho, né? E a gente já tinha um compromisso 7h30 da noite, então, tipo, tinha 1 hora pra sair da academia, chegar, tomar banho e eu mais sair, né? Era uma loucura, assim. E eu, naquela correria, assim, eu entrei no banho correndo e fiquei já pensando no banho, né? Nossa, eu preciso sair daqui, que roupa que eu vou colocar, preciso fazer isso, né, pra não me atrasar e tal. E eu, tipo assim, sabe quando você tá tomando banho esbaforida, assim, né? E na hora me veio aquele negócio assim, calma, mãe. Você tá tomando banho, sabe? Você tá perdendo de curtir esse momento, sabe? Que privilégio que eu tenho de tomar banho, né? Tipo, no chuveiro, quentinho e tudo mais, de poder relaxar aqui, né? E assim, eu até lembrei que naquele momento, eu tenho feito isso direto, de entrar no banho correndo, tipo, eu preciso sair daqui logo porque eu tenho janta pra fazer, ou tenho um compromisso, ou tenho que fazer isso. E eu tenho deixado de aproveitar. E eu lembrei nesse momento, e acho que eu já falei isso até em outro podcast que eu participei, assim, de como eu gosto muito mesmo, de orar enquanto eu tô tomando banho. Assim, eu gosto muito de falar com Deus, porque é um momento onde eu realmente tô relaxando ali. E eu encontro muita beleza nisso, assim. E Deus fala muito comigo quando eu tô tomando banho, assim. E eu tava perdendo isso tudo porque eu tava enfiando um monte de coisa no meu dia. E eu tava ficando, assim, paranoica mesmo. Em não me atrasar, em ter que fazer. E, tipo, eu preciso sair do banho, eu preciso ser muito assertiva. Eu tenho que estar com a minha mente pronta sobre o que eu preciso fazer. Com roupa colocar. Exatamente, assim, sem ter o tempo de parar e de contemplar e de viver aquele momento, aquele privilégio que eu tenho de poder relaxar depois de um dia de trabalho, com um banho gostoso, sabe? E foi bem na semana que eu li esse capítulo e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu sou muito apressada mesmo. E é muito legal, assim, de como a gente pode ver Deus nessas pequenas coisas. Totalmente. Né? E de como você falou, como Deus é misericordioso de parar a gente, de lembrar que não é assim que as coisas funcionam, né? Totalmente. Que a gente tá indo por um outro caminho, tá se perdendo ali naquele processo, deixando de encontrar Deus nas pequenas coisas mesmo, deixando de aprender com Ele, de ouvir o que Ele tem pra falar. E é como você disse, às vezes aquele meu momento de banho era o momento que eu ia orar e Deus ia falar alguma coisa comigo e eu perdi, né? Ou só estar com ele. Né? Simplesmente estar louvando e adorando a Ele naquele momento, né? Que seja. Então,
Esse capítulo também foi um dos que eu mais gostei, assim. Na verdade, eu gostei de todos, né, gente? Mas esse também foi um que pegou pesado comigo. E engraçado, porque acho que a maioria dos casais são assim, mas a gente é totalmente oposto, né? Ela é 220, né? Acelerada, né? Assim, tomando banho, já pensando o que vai fazer. E eu tenho uma em casa. E eu sou o oposto, Essa né? paz que vocês podem ver aqui. Já precisa dar uma cutucada pra... Mas é bom que a gente vai se complementando, né? Sim. Que você falou na solitude. Uhum. É uma disciplina espiritual, né? Sim. E a gente tá estudando sobre disciplina espiritual, disciplinas espirituais, e eu tava estudando um podcast e o cara falou que ser discípulo é estar debaixo das disciplinas. Sim. E quantas vezes a gente deixa isso passar? Totalmente. Quando a gente não consegue... Então, um dos capítulos que mais falou muito comigo é Acordar o nome? Acordando. Ela fala que ela tinha o costume, acho que a maioria das pessoas hoje em dia tem, de acordar e pegar o celular e ler as notícias, ver o que... Ela leu uma matéria falando que os animais silvestres resgatados, eles sofrem um negócio lá chamado impressing, acho que é o nome, que eles encaram o ser humano como sua mãe e eles ficam dependentes, eles não conseguem mais voltar para a natureza selvagem. E ela fazendo esse comparativo com a gente, né? Quando a gente acorda e já pega o celular, a gente tem isso com a conectividade. Sim. A gente fica escravo disso. Hiperestimulado. Né? Ela fala sobre a tecnologia ser como uma mãe pra gente, né? Sim. Você fica totalmente dependente. Assim, nossa, eu tô perdendo. Meu Deus, o que será que tá acontecendo? Eu gosto muito do Twitter. Não tweeto nada, mas eu gosto bastante de ler, sigo bastante jornalista ali. Futebol, né? E futebol também. E parece que tem a sensação, nossa, tá acontecendo uma coisa e eu tô por fora aqui. Mas, nossa, como é gostoso você estar por fora. Sim, é ótimo, cara. É ótimo. Eu acho que eu falei isso no do Pirâmide da Sabedoria, né? Que eu dei uma limpa em rede social, assim, tipo, fiquei bem menos ativo. E fim de ano agora, pô, a gente tá no começo do ano 2024, né? Fim de ano, eu tava falando até com o Michael antes, tipo, chegou fim de ano, aquela época de intervalo, Natal, Ano Novo, eu joguei meu celular de lado. Porque eu tava com a minha família e com o meu pai, que é com quem eu trabalho. Então, a pessoa com quem eu trabalho e minha família tá aqui. Fora esses dois temas, ninguém tem tanta urgência para falar comigo. Qualquer outro assunto pode esperar. Eu joguei o celular de lado. Cara, durava 4 dias a bateria do celular. Só parado. Eu falei assim, caramba, ele dura tanto. Normalmente dá 1h da tarde pra eu ter que carregar o celular. Não. E a gente acha que ele tá com problema, né? Eu falei, caramba, é muito tempo. E é muito bom. Daí, tipo, as pessoas dizem, você viu tal notícia? Não. Mas é importante saber. É importante, me conta então. A pessoa conta, beleza, taca a vida, sabe? Cara, é tão leve, é tão mais bom do que estar o tempo todo hiperestimulado ou com FOMO, né? Com Fear of Missing Out. Cara, é muito bom isso. Só que é tecnologia. E é muito fácil você escorregar de novo. Aí eu voltei pra vida normal, vida comum. Pô, cara, tava lá de novo direto. Essa semana eu tava com a Jamília, eu preciso de novo cortar. Ai, Jesus, sempre as mesmas coisas, né? A gente não aprende. Como seres humanos caídos que somos, sempre voltamos pra esse lugar, né? E precisamos de novo aprender. E, cara, uma das coisas que eu trago do livro e que faz parte dessa fase que eu tô da vida, que é tentar ser muito intencional com o tempo. E eu sei que ficar ali em rede social, ela é muito estimulante. Te dá a recompensa na hora. Mas ela te rouba tanta preciosidade, tanta coisa boa, que você poderia estar usando isso em outras coisas, em desfrutar, em contemplar, em crescer, em N fatores, em estar presente com a família. Eu falo lá em casa, com o pessoal da célula, que quando as pessoas pensarem em mim, eu gostaria que o que viesse na mente delas é que o Thiago sempre é presente. Então, se a gente está aqui nessa mesa, eu estou presente nessa mesa. Não estou com a minha mente amanhã, em ontem, não estou em rede social. Então, eu estou presente aqui, sabe? Porque, cara, a gente só vai ter isso agora. Depois eu vou ter um intervalo no meu dia que eu posso olhar rede social, internet, saber o que está acontecendo no mundo, eleição, etc. Vai ter esse momento, é importante. A gente tem um papel de cidadania, a gente tem um papel de convívio em comunidade. Então, não é um exílio, não tenha isso, mas saiba colocar cada coisa no seu lugar. E aí a liturgia entra de novo. Liturgia é o quê? Cada hora tem a sua atividade. Então eu não misturo as coisas. Ela vai ter a hora dela, mas lá na hora dela. Em outros momentos, o que é prioridade para Deus? Prioridade para Deus é pessoas.
Então, se eu estou em volta de pessoas têm que ser minha prioridade. Então, eu tenho que estar com as pessoas que estão presentes comigo. E isso o livro, tipo, cara, isso é ser intencional com o tempo. O que Deus dá pra gente é se relacionar com Ele e com pessoas. Então, quantas vezes a gente perde momentos incríveis porque, pô, tô aqui conversando, mas tá o Corinthians ali atrás. Eu tô aqui, tipo... Cara, desculpa, eu amo vocês, mas é que é o meu time, sabe? E eu vou ser roubado da minha atenção daquilo, não tem como. Então, se eu não for intencional em jogar a atenção pra cá, eu vou ser estimulado por outra coisa e foi embora. E daí eu vou perder de estar vivendo aquilo que é o mais incrível que eu vivo, que é da vida, que é o relacionamento. Exatamente. E como... Os paralelos, né? Como é bom estar com uma pessoa que tá te ouvindo e como é chato estar com uma pessoa que sabe que não tá... Que ela queria estar fazendo tudo menos estar ali. Cara, eu tive uma experiência muito engraçada esses dias. Eu fui no shopping pós-Natal. E daí gosto muito daquelas bolachinhas de gengibre com um monte de açúcar, assim, de desenho que tem no Natal, sabe? Aí eu fui numa loja bolacha de dessa. Natal. Eu não sei o nome, mas é essa daí mesmo. A de gengibre. Aí, cara, eu fui no shopping, tinha uma casinha lá, dessas assim. E eu falei, cara, quanto tá? Daí ele falou o preço e tal. Daí ele começou a conversar. Eu tava com os meninos e tal, a Jamila, ele começou a falar sobre pai. Daí eu parei e deixei ele ficar falando, mano. E ele ficou falando e contando da história da vida dele, que ele e o filho foram skatistas profissionais, não sei o que e tal. Eu fui deixando ele falar. Eu falei, pô, cara, legal. E participando, presente na conversa. Chegou no final e disse assim, cara, quer levar 2? 5 a mais. Tipo, mano, era, sei lá, R$25 o negócio. Ele tava me dando um desconto muito absurdo. E depois eu virei as costas, a gente comprou. Eu falei, não, mano, com certeza, vou levar e tal. Eu falei pra ele, você tem noção que ele fez isso só porque a gente parou pra ouvir ele? Sim. Porque provavelmente, era de noite, provavelmente ele ficou o dia inteiro. E a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria das pessoas é tipo, me vê esse aqui. Tá quanto? Tá. Já foi embora. Só, cara, é uma pessoa, tem história, tem vida. Pô, eu posso aprender ou eu posso simplesmente só estar presente pra ele. E isso já é incrível, sabe? Isso já é incrível. Às vezes a gente tá hiperestimulado e a gente perde isso. E esse tipo de literatura, esse tipo de mensagem chama a gente de volta para ter essa responsabilidade. Tipo, cara, você é responsável por como você vive a sua vida. Do como você acorda até a hora que você vai dormir. De tudo que você tá fazendo. E como a gente perde esses momentos de ser bênção na vida das outras pessoas, né? Sim. Quão feliz que ele não ficou, compartilha a história e saber que tinha alguém realmente escutando. E há alguns anos, um ano e pouco atrás, a gente passou uma fase difícil, normal da vida, né? Sim. Se sobe e desce. Eu lembro que eu tava mal na igreja, assim, e o Duca, te amo, cara. E ele veio e perguntou, cara, você tá bem? Eu falei, não tô. Ele me chamou pra conversar. E é diferente daquele, tudo bem? Automático. Era assim, cara, você tá bem? Se importando mesmo. Cara, quantas pessoas passam pela gente assim, a gente vai no automático. Deus queria usar a gente ali para ser um canal de bênção e a gente deixa, né, o dia a dia nos engolir. Exatamente. Ela fala bastante no livro também, né, sobre a vida em comunidade. Sim. Sobre você se importar com o próximo, com aquele que tá com você. E vem trazendo isso, assim, né, nessa liturgia, né? Sim. Sobre... Achei muito legal, porque teve uma parte do livro que ela faz um paralelo, assim, disso com a ceia, até mesmo, né? E com sentar na mesa, ceiar, lembrar de Cristo, né? E essa questão... É realmente você estar com pessoas, é viver em comunidade. É aquilo, né? Se você tá indo ceiar e você lembrou que você teve uma desavença com o irmão, vai lá, se conserta, conversa com ele. Fazer você lembrar disso, né? De que somos um corpo, que vivemos em comunidade e que a gente tá aqui para suportar uns aos outros, assim, né? E claro, isso não só dentro da igreja, né? Fora, lugar. Se estende para fora, se estende o meu colega de trabalho e tudo mais. E assim, muitas vezes o dia tá ali agitado, ou você tá tipo assim, num dia ruim, você não quer falar com ninguém. E acaba passando, né, de você realmente mostrar até Cristo para outra pessoa num dia ruim, né? Como você age nesse dia que você não está muito bem, né? A gente continua fazendo parte do corpo, a gente continua precisando estar presente para as pessoas, assim como a gente precisa de pessoas que perguntem pra gente se está tudo bem. E Toda diferença. Exatamente. É muito legal, assim, também pensar nisso, né? Pensar como esse viver em comunidade, esse se preocupar com o outro também faz parte daquilo que Deus está nos ensinando para crescer, para melhorar e tudo mais. Totalmente. Algumas perguntinhas que a gente separou aqui, né? Para discutir. Queria levantar uma aqui que é: quais são os rituais ou práticas que você implementou em sua vida após ler o livro
para tornar o ordinário mais significativo? Cara, Muita além prática. de ter essa manutenção do tipo, toda hora, pô. Tudo. Cara, é muito assim, é muito realmente bem disciplina. Pô, Uhum. preciso estar presente aqui, preciso estar presente aqui. E uma das coisas que eu lembro que pra mim foi bem... Eu vou começar a fazer isso com mais calma, por causa do que eu acabei de ler, foi fazer o café de manhã. Eu, tipo, eu tomava o café ali com a Jamile e tal, e aquele momento era intencional. Mas eu comecei a trazer o ser intencional no fazer o café. Uhum. Pô, eu vou pegar aqui o coador, vai ficar aqui. Eu vou pegar o filtro. Vou dobrar com a maior excelência da vida, assim. Vou colocar aqui. Aí, cara, muito pausado, assim, sabe? Porque depois eu quero sentir na minha mão a sensação, a textura de cada uma dessas coisas. Eu quero sentir o cheiro, pô, fazer o café devagarzinho, sentir o cheiro daquilo subir. Não tô só refeição, é uma experiência. É uma experiência. Pô, cara, Deus criou isso. Deus permitiu alguém descobrir que torrar café, moer, ia ficar muito bom. Eu vou experimentar isso da melhor maneira possível. E faz com calma e tal. Cara, era muito intencional naquilo. Pô, vou sentar pra comer. Sentar pra comer na mesa. Eu quero prestar atenção no que eu tô comendo. Pô, vou lá, tá? Esse é o gosto disso. Não é só, tipo, mandar pra dentro. Não, esse é o gosto disso, esse é o gosto daquilo. Tinha uma coisa no livro, cara, que toda vez que eu pegava ele pra ler, me chamava a atenção, que é a capa. Tipo, cara, é muito simples, mas ela fala muito. Né? É bem Esse simples. pratinho com o misto quente e o café. Parece que tá tão gostoso esse misto. É, sempre parecia, cara. Tipo, pô, o Photoshop nesse queijo tá muito É bom, incrível, ele tá muito verdade. apetitoso. E depois eu olhava aquilo e falava, cara, é sobre como eu começo, mas também é sobre o que eu coloco de alimento. Eu preciso de nutrientes, bons nutrientes. E não tô falando só de coisa física. Então, tipo, cara, eu preciso muito de Deus do começo já. Da primeira parte do dia, sabe? E não é só uma refeição com excelência, porque o cara tá muito bem cortado, o café tá muito bem alinhado. E, tipo, toda vez eu pegava, assim, às vezes eu ficava um tempão só olhando a capa, assim, sabe? Eu falava, cara, tipo, é excelência, sabe? Eu tenho um negócio que antes eu brincava a vida inteira, que era tipo, que eu tenho toque, eu gosto das coisas muito organizadas e tal. Aí um dia, cara, Deus brigou comigo. Falou assim, por que você tá dando crédito pra uma doença que é séria? Toque é um negócio sério. Quem tem toque de verdade sofre com isso. Tipo, eu não sofria se isso aqui tiver torto. Eu ia ficar tipo, cara, não precisa ficar torto, né? Dá pra arrumar. Mas eu não ia sofrer e tal. Mas quem tem a doença sofre, cara. Tipo, é um negócio sério. E eu pegava isso e, tipo, Deus falou assim, por que você tá dando algo que eu te dei, que é uma característica de excelência, e dando crédito pra uma doença? Aí eu peguei e pensei isso, falei, caramba, cara, perdão, Deus. Então eu comecei a olhar, tipo, cara, isso que Deus me deu, de gostar das coisas organizadas e tal, e alinhadas, não é toque. É, cara, característica de excelência. É para as coisas ficarem no lugar certo, bonito, porque vai servir um propósito, porque vai estar ali. Lá em casa, eu sou o organizado, a Jamile, tipo, ela não é tão preocupada com essas questões, assim, da estética muito bem alinhada. Ela é mais de estar tudo muito limpo e tal. Só que ela vem nisso, eu venho com a outra parte. E daí, cara, eu não fico preocupado quando a gente tá com as crianças brincando. A gente vira a casa do avesso. É brinquedo para todo lado, é bola, é aquela loucura, assim. Criança de ponta cabeça e tá tudo certo. Mas no fim do dia, vai tudo voltar pro seu lugar, sabe? E, cara, essa experiência de ir lá, pegar aquele brinquedo, colocar de volta na caixa, pegar aquele negócio que ficou torto e arrumar de novo. Você fala, cara, eu tô arrumando a minha casa. Porque hoje a gente viveu aqui. A gente teve experiências. A gente tava junto, brincando. E agora vai voltar pro lugar. Por quê? Porque amanhã a gente pode tirar de novo. E pode brincar de novo. E isso vai ser muito bom de novo. Até quando? Até quando eu não sei. Pode durar 10 anos, pode durar 12. Mas quando acabar, eu vou olhar e vou falar, cara, a gente viveu. Nossa. E daí eu vou lembrar todo dia, de eu voltando e arrumando tudo no lugar. E aquilo era gostoso. Porque Deus me deu essa alegria de poder pôr as coisas no lugar. E é uma maneira de servir a minha casa. É uma maneira de eu conseguir recordar, gravar essas experiências que a gente viveu ali dentro, sabe? Então, realmente, era ser muito intencional com essas coisas. Eu entendo o termo pequenas coisas, mas eu gosto de chamar das coisas comuns. Porque elas não são pequenas, elas são extraordinárias, cara. Exatamente. É naquela bagunça ali que se faz todo dia, você tem que arrumar todo dia, com uma prática repetitiva, né? Mas é de lembrar que nisso Deus está concedendo a vida, né? Então, a gente tem o privilégio da vida, e onde tem isso, tem vida. Exatamente. Onde tem bagunça, tem vida. Onde tem bagunça, tem vida. A gente fala isso lá em casa, quando eu tô muito doida, assim, fica a casa bagunçada, uma coisa, onde tem bagunça, tem vida. Eu, né? Tá bom. Vou ficar quieta. É isso mesmo. E, tipo, e tem que ter limites, claro. Sim. Senão você extrapola. Então, lá em casa,
casa lá, as crianças não de brincar, a gente tá arrumando eles, tá arrumando as coisas, só que a gente olha pra Jamila, ó, é até tal horário, que arrumou, que não arrumou, acabou, porque daí agora a gente vai viver outra fase. Eles estão dormindo, agora é a nossa fase de viver. É liturgia. É a liturgia, exatamente. Tipo, cara, o que a gente podia dar de melhor naquele momento, a gente entregou. Agora é hora de entregar outra coisa, de virar a liturgia, de fazer outra coisa. Exatamente. E é muito legal. Ela traz isso no livro e eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, né? A gente tem aprendido, e é claro, isso é o essencial, né? De que o nosso processo de amadurecer em Deus, o nosso processo de santificação, até nos tornarmos, né? Sim. Como Jesus, ele vem das práticas das disciplinas espirituais e tudo mais. Mas ela traz no livro que essas práticas comuns, como a gente tá falando, assim, nosso dia a dia, o que acontece no nosso dia, o lavar a louça, arrumar a cama e tudo mais, ele também faz parte do nosso processo de santificação, né? Totalmente. Porque a cada rotina, mesmo sendo repetitiva, maçante e às vezes meio chata, ela tá ali nos desenvolvendo, né? Isso. Desenvolvendo em nós o caráter de Cristo. Porque isso vai mostrar como a gente lida ali com as situações e tudo mais. Sim. E respondendo a pergunta que você fez, né, sobre o que na prática, né, primeiro eu tô desacelerando no banho. Né, estou tomando um banho mais demorado. Eu tô tentando dormir um pouco mais cedo também, né? A gente tem falado sobre isso, estamos tentando, assim, a conseguir, né, organizar essa rotina de sono e tudo mais, e de entender que eu não preciso ficar acordada até mais tarde para parecer que eu sou uma pessoa produtiva. Exatamente. Né? E outra coisa também que eu tenho tentado perceber muito no dia, que foi uma das coisas que o livro também falou muito comigo, é sobre a minha reação nas coisas que acontecem durante o dia que está fora do meu controle, assim, muito, né? Bom. E isso diz muito sobre o que a gente tem aprendido em Jesus também. Tem até alguns capítulos que ela fala, né? Que o nome dos capítulos são muito legais, assim, né? Que ela tem um que é perdendo a chave, brigando com o marido e tudo mais. E realmente ele vem falando sobre como a gente lida com essas situações. Porque, assim, eu vou continuar brigando com o marido. Sim. Porque, né, são situações que vão acontecer até a gente, né? Até Jesus levar um de nós ou nós dois juntos. Ou lá em casa, o combinado é junto. Não, lá em casa também. Não, Deus como assim? Juntinhos. E assim, até isso acontecer, a gente vai brigar, a gente vai ter discussões, é normal, somos pessoas diferentes, né? Eu vou perder a chave inúmeras vezes, até Jesus voltar ou ele me levar. Então... E eu, então? Não, todo dia, né, no caso. Então, a gente precisa realmente aprender e, na verdade, observar como a gente está lidando, né, nessas situações, assim. Se aquele perder o controle tá te deixando muito doido, né, tá realmente te fazendo até pecar, ou você tá aprendendo a cada vez que isso acontece, assim, né? Sim. Eu tenho tentado olhar um pouco mais pra isso, assim, eu sou extremamente controladora, então quando sai do meu controle, assim, é muito difícil pra mim lidar. É desesperador. Então, e até ela traz ali, né, tipo, no Brigando com o Marido, ela fala, né? O nome do capítulo é Brigando com o Marido, mas ela fala, assim, sobre desavença com amigo, pai, mãe, né? E qualquer outra coisa, assim. Sobre a oportunidade que Deus dá naquele momento. Sim. De você praticar o perdão e a generosidade. Sim. Então, isso também é muito legal, porque às vezes a gente acaba lá discutindo por alguma coisa boba e... né, fica cada um bicudo de um lado. Na verdade, o Michael não fica, porque o Michael, né, ele não consegue, não adianta. O que você tem? Tempo até eu falar. Diz aí, vai. A Bíblia fala. Ah, mas fala agora. O Michael precisa de 5 minutos. Não, 1 minuto. E assim, mas é de desenvolver esse hábito mesmo, né? De prontamente, ou o mais rápido possível, você entender onde você errou. Sim. E praticar esse perdão, assim, né? Totalmente. Então, todas essas coisas, elas vão acontecendo no nosso dia para nos lembrar que a gente, a cada momento desse aí, a gente tá se tornando cada vez mais parecido com Jesus, né? Isso. Então, essa rotina, às vezes... com um pouco de tédio, maçante, repetitiva, ela tá te ensinando muita coisa. Então, a gente precisa realmente aprender a ter esse olhar para isso. Eu acho que desde que eu li o livro, assim, tem me deixado com bastante desse alerta mesmo, sabe? De conseguir prestar atenção nas pequenas coisas ali do dia
e ver onde eu mesmo preciso melhorar, onde eu preciso crescer, quais são os meus pontos a amadurecer, aonde eu tô falhando, aonde tá mais difícil, ou aonde eu já tô, tipo assim, nossa, tô vencendo aqui. Sim. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu tirei, assim, do livro, como prática mesmo. Muito bom. Acho que a gente tem passado por processos na nossa vida que a gente não tem controle de nada, né? Não. Deus já liberou a palavra, o que a gente tem que fazer é confiar e esperar ela Sim. se cumprir. Naquilo que tá à sua mão, você faz o seu melhor. Exatamente. E é isso que pode fazer, isso que você faz. E a gente está lendo a Bíblia 365 esse ano, e lá no comecinho lá, quando fala de Abraão, quando ele dispensa Agar Sim. e Ismael, e ela vai pro deserto que tá com fome, e deixa o menino ali, vai chorar, ele tá chorando, ela começa a orar e fala que o anjo veio e Deus escutou. Uhum. E o que falou muito comigo assim é que Deus abriu os olhos dela para ela ver as fontes das águas que estavam do lado, e ela não tinha visto. Então, a nossa oração tem sido: Deus, abre os nossos olhos para a gente ver o Senhor trabalhando, mesmo que a gente não enxergue. Até contando uma experiência pessoal que tem acontecido essas semanas, que a nossa tem uma cachorrinha e ela tem um problema no estômago. Nossa. Então ela vive comendo mato. Assim. Então a gente tem que descer para ela comer os matinhos e ela demora. Então eu falava, vamos plantar em casa. Assim, tem os vasinhos prontos, né? Só que foi no pet shop e não tinha. Eu falei, mas pode plantar. A gente comprou a terra, ele falou, dá pra fazer com milho de pipoca. Eu falei, vou tentar, né? Coloquei, arrumei. Aí é uma prática ordinária comum do dia. Aí todo dia regando ali. E vai um dia nada, no outro dia nada. Eu tinha passado uma semana, eu falei, cara, acho que isso aqui não tá dando certo, vamos jogar fora isso aqui. Eu falei, Marcos, que é seu experimento, não deu certo. Não. Aí no outro dia eu levantei e tava cheio de brotinho. Muito bom. Falei, nossa, cara, olha, é Deus trabalhando onde a gente não vê. Exatamente. A gente fazer o que a gente tem que fazer, é regar, deixar no sol e esperar. A gente planta e cuida, quem dá o crescimento. Exatamente. Deus tem falado muito com a gente sobre isso, né? Muito bom. Então, continuando aqui, mais uma perguntinha. Você acredita que é possível aplicar os princípios do livro em ambientes mais desafiadores, como trabalho ou situações de estresse? Porque a gente já veio discutindo um pouco nisso, né? Não acho nem que seja possível, acho que é necessário, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa se empenhar em fazer essa vida comum extraordinária, não para que a gente brilhe, para que a gente vire referência, mas para que as pessoas vejam que servir a Cristo é comum e isso é extraordinário. Servir a Cristo é você realmente acordar todo dia de manhã e ir para o seu trabalho e isso ser muito bom e não ser um peso, ser ruim, porque agora eu sirvo Jesus, ele vai me dar algo melhor. E se não der? E se esse for a sua porção? Então, se essa é a minha porção, que alegria que eu tenho. Pô, a gente olha lá a parábola dos talentos, né? Esse aqui ganhou 5, esse aqui ganhou 2, 1, sei lá, não lembro agora direito certinho o número. Aí um dobrou, só que os 2 fizeram certo. Só que para um foi dado 2, para outro foi dado 5. Então, cara, é a tua porção. Se ela é extraordinária, Deus vai deixar extraordinária e tá tudo bem. Se ela é extraordinariamente pequena, viva o seu comum, sabe? Teve um texto que falou muito comigo semana passada, cara, que ele tá em 1 Tessalonicenses 4:11. Se empenhem por viver tranquilamente. Algumas tradições vão dizer, se empenhem em buscar uma vida tranquila, cuidar do que é de vocês, trabalhar com as próprias mãos. Tipo, cara, daquilo que Deus te deu, se empenhe com isso. Trabalhe com as suas mãos, aquilo que você pode fazer. Busque uma vida tranquila. Você vai lembrar de outros textos, do que depender de vós, ter de paz com todos. Viva uma vida de paz. A paz que excede todo entendimento em Cristo, a gente tem acesso. Pô, procure viver. Não quer dizer que você vai viver 100%, mas procure viver isso. E é isso a nossa vida, sabe? E se Deus quiser me dar um destaque? Pô, é com Ele. Se não der, não tem problema, não faz falta, porque eu já vivo o extraordinário com Ele todo dia. Ele é suficiente, né? Ele é o suficiente. E ele precisa ser o suficiente. Ele não pode ser suficiente só se ele me der destaque, só se eu aparecer, só se eu for o melhor da minha empresa. Não, ele precisa ser o suficiente se eu for somente o cara comum, mais um, mas que é tão cheio de Cristo que o que é importante é valorizado. Exatamente. Acho que o que importa é a gente chegar lá no fim sabendo que a gente cumpriu com tudo que ele pediu, né? Isso. Exatamente. Ganhar o mundo, mas... Jesus, não foi isso que eu te pedi. Tipo, cara,
Exatamente. Pô, Deus está nos chamando para uma convivência, sabe? O realizar a obra de Cristo, ela deve ser intencional. O pregar deve ser intencional. Mas isso é um fruto de uma vida de relacionamento com Ele. Exatamente. Nem tudo que Deus quer nos entregar, a gente precisa devolver para o mundo. Nem tudo que Deus quer nos falar, a gente precisa devolver. Isso é relacionamento. Ele quer contar segredos. Aos seus amigos, Ele conta segredos. Você vê João, cara, lá em Apocalipse, quando ele vai falar dos trovões, os trovões falaram algo, ele vai anotar, Deus pega e fala, não, sela. Pô, cara, você tem noção que esse cara é o único cara que sabe o que os trovões falaram? Ninguém mais sabe. É só pra ele. Deus deu só pra ele. Pô, cara, Deus quer dar coisas só pra gente, que é só pra gente. Não é pra falar, não é pra deixar público, não é pra fazer stories e ganhar destaque. Não, é pra você. Mas a gente só vai conseguir acessar esse lugar se a gente estiver se empenhando no dia comum a trazer ele ali. Exatamente isso. E se Deus nunca quiser te levar para uma posição de destaque, né? Como é que será a sua vida? Né? É entender que é aquilo. E se Deus quer fazer isso, Ele tem o melhor, Ele sabe, né? De todas as coisas. Isso é umas coisas que realmente eu tenho tentado trabalhar muito na minha vida, assim, né? E se for aqui para sempre? Sim. Como é que vai ficar o meu coração? Eu preciso estar satisfeita aqui com o que Ele tá me dando, né? Se Deus não me dá isso, vou virar as costas e não quero mais. Ou vou viver infeliz. Exatamente. Realmente é incrível. É incrível esse livro. Ele tem chaves muito importantes, né? E, claro, como a gente sempre fala, né? Os livros que a gente traz aqui, ou coisas que a gente lê, são ferramentas incríveis pra gente aprender e tudo mais, mas nada pode substituir o nosso relacionamento com Deus, né? Sim. Aquilo que Ele tem nos ensinado no secreto e tudo mais, e até mesmo Ele se revelando nessas pequenas coisas. Assim. Totalmente. É não deixar passar nem nada, assim, tentar não deixar passar absolutamente nada daquilo que Ele quer ensinar. O mais incrível é que quando a gente está empenhado em tentar viver assim, a gente vai, claro, deixar passar várias. Mas o alerta tá mais rápido. Tipo, cara, faz muitos dias que eu não presto atenção no meu café. Tem uma coisa errada. Pô, Deus, perdão, tem uma coisa errada, eu preciso corrigir. Tipo, são coisas que te recalibram, sabe? Então, realmente, é o que a Helena falou. O mais importante é como a gente está vivendo o nosso relacionamento com Deus. Os livros, os podcasts, eles ajudam a gente a calibrar. Mas a base, a raiz é lá no secreto. É lá no seu dia a dia com Deus. É quando você acorda, é a oração que você faz. E ela tem que ser transparente. Então, tipo, brigou com o marido. Nossa, não parece um negócio santo de se pôr num livro e tirar um ensinamento. Mas acontece e você precisa ser honesto com Deus com isso, sabe? Tipo, Deus, realmente aconteceu. Eu errei. Pô, vacilei, mas eu sou honesto, eu vou falar com Deus a verdade, porque, Ele é o maduro da relação. Ele aguenta eu ser honesto e sincero com Ele não vai ficar triste comigo. Na verdade, Ele espera isso de mim para que Ele possa me abraçar. Então, tipo, Deus, faz uma semana que eu não tô conseguindo ser intencional, preciso corrigir. Cara, Deus vai estar ali. O que a gente não pode deixar é de que aquilo que está na nossa mão, a gente tentar fazer o melhor. Então, cara, eu tentei hoje. Foi um momento no dia, mas eu tentei. Exatamente. Amanhã pode ser pior? Pode ser pior. Mas do que vier amanhã, o que melhor você conseguir, a porção do hoje você usufrui. Exatamente. É também dar o devido valor aos nossos pequenos avanços, né? Sim. Né? Porque tem dias que você não tá bem, ali, sei lá, numa briga, você acaba falhando, acaba errando, acaba falando que não deveria ter falado e aquilo não vai invalidar a sua vida com Deus, né? Não vai te colocar nesse lugar de, nossa, eu acho que eu sou uma filha horrível, não sou cristã de verdade. Não, mas é a gente ter essa sensibilidade no espírito mesmo de entender, poxa, eu vacilei, né? Eu errei. Por que eu errei? O que aconteceu aqui, né? Tipo, Jesus, me perdoa, vai na pessoa, pede perdão, reconhece, como você falou, no outro dia faz diferente, né? Acho que são esses pequenos passos, a gente realmente precisa valorizar eles, né? Exatamente. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, eu ainda não sou essa pessoa incrível, essa pessoa extraordinária, ou não sou como aquela pessoa. Não de se comparar, não é nem nisso. É no sentido, tem pessoas que você se espelha, tem pessoas que são referência, e você pega coisas legais naquela pessoa e fala, nossa, quero ser assim um dia, né? Quando eu crescer, eu quero ser assim. e tipo, poxa, você vê fulano daquele jeito e você fica ali, nossa, por que eu não consigo? E tudo mais, mas não, a gente tem conseguido. Todos os dias a gente tem conseguido um pouquinho, né? E todas essas situações
que vão aparecendo no nosso dia, vão nos dando a oportunidade de fazer diferente, né? Exatamente. Eu gosto do texto bíblico que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais até esse dia perfeito. Cara, a gente está numa caminhada de progressão. A minha responsabilidade é brilhar melhor hoje do que ontem. Como que eu faço isso? Sendo honesto, sendo transparente, sabendo que eu vou falhar, mas estando disposto a fazer caminho de volta. Se for com pessoas, se for com Deus, se for qualquer coisa, faz o caminho de volta. É isso. A minha missão é caminhar em progressão ao conhecimento de Cristo. A ficar cada vez mais perto dele. Quanto mais perto dele eu estou, mais eu vou estar brilhando. Até o dia que, tipo, acabou. Mas pelo menos, cara, a minha caminhada, a minha maratona, aquilo que me foi proposto, eu vivi. Amém. Amém. Então, caminhando para o encerramento aqui, uma dica final aí do livro que te impactou. Já discutiu bastante coisa aqui. Já temos tantas dicas. Fica a dica. Fica a dica, leia o livro. Leia o livro, né? Muito bom. Uma ótima dica. Né? E para mim, assim, uma coisa que tocou muito, assim, de ver é que, acho que no podcast que a gente gravou com a Jamile, ela falou que a gente faz uma coisa que é, quando vai lavar a louça, põe alguma coisa para ouvir, para escutar e faz tranquilo. Então, é uma coisa que eu já fazia, mas agora estou sendo mais intencional, assim, de fazer realmente com, como você falou ali na capa do livro, fazer com excelência, Sim. fazer tudo para glória e honra de Deus, estar servindo a nossa casa, glorificar a Deus. Não é porque a gente não está na igreja, né? Fazendo as coisas, servindo na igreja, não está servindo a Jesus, mas em todos os momentos, em sendo um bom filho, um bom marido, um bom pai, no seu caso, um bom amigo. Exatamente. Tantas coisas que a gente já falou aqui. Então a gente te convida a ler esse livro, adquirir. Tem na livraria da Alcance Social. Te convido a comprar lá. Você vai estar ajudando os projetos da Alcance Social e sendo muito abençoado, não tenho dúvida disso. Então, que ele possa falar tanto com você como ele falou com a gente, que com certeza é um dos melhores livros que eu li. Esses últimos tempos, assim. Sim. Gente, muito obrigado por ter tirado esse tempo, ouvido, né? Ter parado essa loucura que é o nosso mundo e ter parado. Quero que você coloque nos comentários aí o que te abençoou, se você já leu o livro, se você está lendo, o que está te impactando, como que você incentiva os outros irmãos a parar também. E fique de olho nas nossas redes sociais, no canal do YouTube aqui, que sempre tem podcast novo para abençoar a tua vida. Amém? Deus abençoe. Valeu. Tchau.